LBI, referente à Prova Nacional Docente. Este é apenas um resumo fruto do meu estudo. Lei Brasileira de Inclusão, Parte 2. Direito à moradia. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, podendo viver com a família natural ou substituta, com companheiro, sozinha, em moradia independente ou em residência inclusiva. Essa moradia deve ser adaptada e acessível, livre de barreiras e voltada à autonomia. O poder público deve criar programas que apoiem a vida independente e garantam residências inclusivas para pessoas com deficiência, sem condições de autossustento ou com vínculos familiares rompidos, no âmbito do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência tem prioridade na aquisição de imóvel e deve haver reserva mínima de 3% das unidades. Também devem ser asseguradas acessibilidade nas áreas comuns e nas moradias térreas ou adaptadas, equipamentos urbanos acessíveis e projetos com espaços para instalação de elevadores. O direito à prioridade só pode ser usado uma vez, e os critérios de financiamento devem ser compatíveis com a renda da pessoa ou da família. Caso não haja interessados com deficiência, as unidades reservadas podem ser disponibilizadas a outras pessoas. Compete ao poder público fiscalizar o cumprimento da lei e divulgar as políticas habitacionais acessíveis. Direito ao trabalho. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de livre escolha, em ambientes acessíveis e inclusivos, com igualdade de oportunidades e remuneração igual para funções de mesmo valor. É vedada qualquer discriminação em todas as etapas: recrutamento, seleção, contratação, permanência, promoção e reabilitação profissional. As pessoas jurídicas públicas e privadas devem garantir ambientes de trabalho acessíveis e cursos de formação e capacitação adaptados. As políticas públicas de trabalho devem promover o acesso e a permanência no emprego, inclusive por meio de incentivo ao empreendedorismo, cooperativismo e trabalho autônomo, com linhas de crédito específicas. No setor privado, empresas com 100 ou mais funcionários devem reservar de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. No serviço público, até 20% das vagas podem ser destinadas a esse grupo. Essas medidas são ações afirmativas que corrigem desigualdades históricas, não configurando discriminação. Habilitação e reabilitação profissional. O poder público deve oferecer serviços e programas completos de habilitação e reabilitação profissional, para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao trabalho, conforme sua vocação e interesse. Esses programas visam restaurar ou desenvolver habilidades e aptidões profissionais, garantindo capacitação e oportunidades reais de progresso no mercado de trabalho. As ações devem ser realizadas em ambientes acessíveis e inclusivos, articuladas com as redes de saúde, ensino e assistência social, e podem envolver empresas e entidades profissionais. É possível realizar a habilitação dentro da própria empresa, com contrato formal e acompanhamento especializado. Inclusão no trabalho. A inclusão laboral ocorre por meio da colocação competitiva em igualdade de oportunidades com os demais trabalhadores. Devem ser assegurados acessibilidade, tecnologia assistiva e adaptação razoável no ambiente de trabalho, suporte individualizado e agente facilitador quando necessário, respeito ao perfil vocacional e interesse da pessoa, apoio e aconselhamento aos empregadores, avaliações periódicas e articulação entre políticas públicas e parcerias com organizações da sociedade civil. Tanto o setor público quanto o privado devem cumprir as normas de acessibilidade durante processos seletivos e contratações, garantindo que nenhum candidato seja excluído por barreiras físicas, comunicacionais ou atitudinais.
A Lei nº 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, garante diversos direitos fundamentais, entre eles os de assistência social, previdência, cultura, esporte, turismo, lazer, transporte e mobilidade. No direito à assistência social, assegura-se à pessoa com deficiência e sua família segurança de renda, acolhida, habilitação e reabilitação, além do desenvolvimento da autonomia e da convivência comunitária, promovendo a participação social. Esses serviços são ofertados pelo SUAS, Sistema Único de Assistência Social, por meio da Proteção Social Básica e Especial, e podem contar com cuidadores sociais. Também é garantido o benefício de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência sem meios de subsistência, conforme a Lei nº 8.742 de 1993. No direito à previdência social, o segurado com deficiência tem direito à aposentadoria segundo a Lei Complementar nº 142 de 2013. Quanto ao direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, é garantido o acesso igualitário a bens culturais, programas de TV, cinema, teatro e eventos esportivos em formato acessíveis. O poder público deve eliminar barreiras e incentivar a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, culturais e recreativas, assegurando acessibilidade nos locais de eventos e inclusão no sistema escolar. Os espaços públicos, como teatros, estádios e cinemas, devem reservar assentos acessíveis, com boa visibilidade, próximos a acompanhantes e familiares, respeitando as normas de acessibilidade. Os hotéis e pousadas devem seguir os princípios do desenho universal e reservar 10% dos dormitórios acessíveis. No direito ao transporte e à mobilidade, a lei garante igualdade de oportunidades e eliminação de obstáculos no transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo. Devem ser acessíveis os veículos, terminais, estações e pontos de parada, com sistemas de comunicação acessível e prioridade no embarque e desembarque. As vagas de estacionamento devem ser reservadas e sinalizadas, equivalendo a 2% do total, mediante credencial emitida pelo órgão de trânsito. O uso indevido dessas vagas é infração gravíssima. Além disso, as empresas de transporte coletivo devem possuir certificação de acessibilidade e as de freteamento e turismo devem renovar suas frotas conforme as normas. As frotas de táxis devem destinar 10% dos veículos adaptados, sem cobrança adicional, e as locadoras precisam oferecer um carro adaptado a cada 20 veículos, com câmbio automático, direção hidráulica e comandos manuais. A Lei Brasileira de Inclusão garante o direito à acessibilidade, entendida como o uso seguro e autônomo de espaços, serviços, produtos e informações por todas as pessoas, sem barreiras. Seu objetivo é assegurar igualdade de condições, independência e participação social das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Todas as pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, devem cumprir as normas de acessibilidade, observando também a Lei nº 10.098 de 2000, Lei da Acessibilidade. Essas regras abrangem projetos arquitetônicos, urbanísticos, comunicação e informação, transporte coletivo e obras públicas ou privadas, de uso coletivo, exigindo que todos atendam ao princípio do desenho universal, concepção de ambientes e produtos utilizáveis por todos, sem necessidade de adaptação. O desenho universal é a regra geral e a adaptação razoável é a exceção, aplicada apenas quando sua adoção for inviável. O poder público deve promover a formação e capacitação sobre acessibilidade, incluindo o tema nas diretrizes curriculares da educação profissional, tecnológica e superior, e nas carreiras de Estado, além de incentivar pesquisas e projetos sobre o tema por meio de agências de fomento. Todas as construções, reformas e ampliações de edificações de uso público ou coletivo devem ser acessíveis, e as entidades de fiscalização profissional, como a engenharia e a arquitetura, devem garantir que os projetos atendam às normas. Mesmo as edificações existentes precisam passar por adaptações razoáveis para assegurar a acessibilidade em todas as dependências.
As construtoras e incorporadoras devem garantir unidades habitacionais acessíveis, sem cobrança adicional, evitando discriminação. O símbolo internacional de acesso deve estar presente em locais que atendam às normas. Durante obras em vias públicas, o poder público e concessionárias devem manter a circulação segura e livre, respeitando a lei da acessibilidade, a lei da política urbana e a lei da mobilidade urbana. Os planos diretores, códigos de obras e leis urbanísticas devem seguir as normas de acessibilidade. A emissão ou renovação de alvarás e habites está condicionada à comprovação do cumprimento dessas regras, com adaptações obrigatórias quando necessário. A implementação das ações de acessibilidade deve seguir premissas básicas: definição de prioridades, cronograma de execução, reserva de recursos financeiros e planejamento contínuo e articulado entre os setores. A lei assegura o acesso à informação e comunicação. Pessoas com deficiência têm direito de receber contas, boletos, tributos, bulas e manuais em formato acessível, como braille ou meio digital. A acessibilidade deve ser compreendida como direito fundamental e regra geral, essencial para a vida independente, autonomia, cidadania e inclusão plena, consolidando uma sociedade justa e sem barreiras. A Lei Brasileira de Inclusão assegura à pessoa com deficiência acesso à informação, à comunicação e à tecnologia assistiva, garantindo autonomia, inclusão e igualdade. Nos sítios da internet, de empresas e órgãos públicos, é obrigatória a acessibilidade conforme padrões internacionais, devendo conter o símbolo de acessibilidade. Telecentros e lan houses financiados com recursos públicos devem disponibilizar 10% dos computadores com recursos acessíveis. As empresas de telecomunicações devem garantir pleno acesso aos seus serviços, sob regulamentação da Anatel, e o poder público deve incentivar aparelhos acessíveis, como celulares com leitura sonora e ampliação de funções. Os serviços de rádio e TV devem oferecer legendas ocultas, janela em libras e audiodescrição, assegurando comunicação inclusiva. O poder público deve promover a produção e distribuição de livros acessíveis, inclusive os financiados com recursos públicos, nos editais de compra de livro, como PNLD. Editoras que não produzirem em formato acessíveis são impedidas de participar. Formatos acessíveis incluem arquivos digitais compatíveis com leitores de tela, braille, ampliação e contraste. Também devem ser estimuladas a produção e adaptação de artigos científicos acessíveis, inclusive em Libras, garantindo acesso ao conhecimento e à pesquisa. Os meios de comunicação e comércio eletrônico devem disponibilizar informações claras e acessíveis sobre produtos e serviços, como quantidade, qualidade, composição, preços e riscos, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Publicidade e canais virtuais devem incluir recursos de acessibilidade e fornecer bulas e manuais em formato acessível quando solicitados. Eventos científicos e culturais, públicos ou privados, devem garantir condições de acessibilidade e tecnologias assistivas, libras, legendas e audiodescrição. Agências de fomento e órgãos públicos devem incluir pesquisas sobre tecnologias assistivas e o Estado deve promover formação de profissionais especializados, intérpretes de Libras, guias intérpretes, braillistas, audiodescritores e legendistas. As campanhas sociais e educativas também devem ser acessíveis. A tecnologia assistiva compreende produtos, métodos e serviços que aumentam a autonomia, mobilidade e qualidade de vida da pessoa com deficiência. O poder público deve elaborar a cada 4 anos um plano específico de medidas para facilitar crédito e financiamento para a aquisição de tecnologia assistiva, simplificar importações, estimular a pesquisa e a produção nacional, reduzir tributos e incluir recursos acessíveis no SUS. A omissão na oferta de tecnologia assistiva constitui crime de discriminação e o Estado deve garantir sua presença nas escolas. O plano deve ser avaliado a cada 2 anos, assegurando a efetividade das políticas de inclusão e acessibilidade. O capítulo 4 trata do direito à participação da vida pública e política da pessoa com deficiência, garantindo igualdade de condições no exercício dos direitos políticos. O poder público deve assegurar acessibilidade nos locais
e procedimentos de votação, com materiais e equipamentos apropriados, sendo vedada a criação de sessões exclusivas. Também deve incentivar candidaturas e o desempenho de funções públicas por pessoas com deficiência, por meio de tecnologias assistivas que viabilizem sua atuação. Além disso, a propaganda eleitoral, os debates e os pronunciamentos oficiais devem dispor de recursos de acessibilidade como legendas ocultas, intérpretes de Libras e audiodescrição, conforme o artigo 67. O voto assistido é permitido mediante solicitação do eleitor com deficiência, que pode ser auxiliado por pessoa de confiança, garantindo a autonomia e o sigilo eleitoral. O inciso 1 assegura o direito de votar e ser votado, bem como de participar de organizações políticas e sociais, administrar partidos e formar entidades representativas das pessoas com deficiência. Já o inciso 2 determina que o poder público deve promover a participação plena e igualitária da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada na condução das questões públicas. O título 4 aborda a ciência e tecnologia, determinando que o poder público fomente o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação, voltados à melhoria da qualidade de vida, ao trabalho e à inclusão social das pessoas com deficiência. O incentivo deve priorizar a preservação e o tratamento de deficiências, bem como o desenvolvimento de tecnologias assistivas e sociais. Essas ações incluem a criação de cursos de pós-graduação, formação de profissionais qualificados e inclusão do tema nas diretrizes educacionais. Também deve haver capacitação tecnológica em instituições públicas e privadas para aprimorar a funcionalidade e participação social da pessoa com deficiência. As medidas de fomento devem ser reavaliadas periodicamente para garantir seu aperfeiçoamento contínuo. O artigo 78 destaca o estímulo à pesquisa, inovação e difusão de tecnologias da informação e comunicação, buscando superar barreiras funcionais, comunicacionais e educacionais e ampliar o acesso digital e social por meio de tecnologias acessíveis e normas de inclusão. O título 1 da Lei Brasileira de Inclusão trata do acesso à justiça e do reconhecimento igual perante a lei, assegurando à pessoa com deficiência o exercício de seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. No capítulo 1, Disposições Gerais, o artigo 79 determina que o poder público deve garantir o acesso à justiça, oferecendo adaptações e recursos de tecnologia assistiva, sempre que é necessário. Isso inclui capacitar servidores do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de segurança pública e sistemas penitenciários quanto aos direitos da pessoa com deficiência, conforme prevê a Resolução 401 do CNJ. Também assegura que, mesmo em medidas restritivas de liberdade, sejam garantidos todos os direitos e a acessibilidade. A Defensoria Pública e o Ministério Público devem atuar na proteção e promoção desses direitos, conforme o inciso 3. O artigo 80 reforça que todos os recursos de tecnologia assistiva devem ser disponibilizados para garantir a participação plena da pessoa com deficiência nos processos judiciais, seja como parte, testemunha, advogado, magistrado ou membro do MP. É garantido o acesso ao conteúdo dos atos processuais, inclusive quando o indivíduo atua na advocacia. O artigo 81 assegura a observância dos direitos da pessoa com deficiência durante a aplicação de sanções penais, enquanto o artigo 83 proíbe discriminação nos serviços notariais e de registro, que devem reconhecer a capacidade legal plena e garantir a acessibilidade sob pena de discriminação. O capítulo 2 do reconhecimento igual perante a lei reforça que a pessoa com deficiência possui plena capacidade legal. A curatela é uma medida protetiva extraordinária, aplicada apenas quando necessário, devendo ser proporcional às circunstâncias e temporária. Já a tomada de decisão apoiada é um processo voluntário, solicitado pela própria pessoa com deficiência que escolhe pessoas de confiança para ajudá-las nas decisões. Os curadores devem prestar contas anuais ao juiz, e a curatela deve se limitar a atos patrimoniais e negociais. Ela não afeta direitos pessoais como corpo, sexualidade, casamento, privacidade, educação, saúde, trabalho e voto. A sentença que a
deve explicitar as razões e motivações, protegendo o interesse do curatelado. Nos casos de institucionalização, o juiz deve priorizar curadores com vínculo familiar, afetivo ou comunitário. O artigo 86 proíbe exigir curatela para a emissão de documentos oficiais. O artigo 87 autoriza o juiz a nomear curador provisório em situações urgentes, com o ouvido do Ministério Público, conforme o Código do Processo Civil. O livro 2, parte especial. Título 2 da Lei nº 13.146 de 2015, trata dos crimes e infrações administrativas relacionadas à pessoa com deficiência, buscando proteger seus direitos e coibir práticas discriminatórias. O artigo 88 define como crime praticar, induzir ou incitar discriminação em razão da deficiência, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, aumentada em 1/3 se a vítima estiver sob responsabilidade do agressor. Caso o crime ocorra por meio de comunicação social ou publicação, a pena sobe para 2 a 5 anos de reclusão, podendo o juiz determinar a retirada de conteúdo, interdição de páginas e apreensão de material discriminatório. O artigo 89 prevê o crime de apropriação ou desvio de bens, rendimento ou benefício da pessoa com deficiência, punindo com reclusão de 1 a 4 anos e multa, agravada se cometido por tutor, curador ou profissional que se aproveite da função. Já o artigo 90 tipifica o abandono da pessoa com deficiência em hospitais, abrigos ou instituições, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, que aumenta se houver lesão grave, 3 a 7 anos ou morte, 8 a 14 anos. Também incorre na mesma pena quem não prover as necessidades básicas da pessoa sob sua responsabilidade. O artigo 91 trata do uso indevido de cartão magnético, documento ou meio eletrônico pertencente à pessoa com deficiência, para obter vantagem indevida, com pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa, aumentada em 1/3 se cometida por tutor ou curador. O artigo 98 altera a Lei nº 7.853, de 1989, ampliando as penas de 1 a 3 para 2 a 5 anos de reclusão em crimes como negar matrícula escolar, impedir acesso a concurso ou emprego público, negar promoção ou assistência médica, não cumprir ordem judicial, omitir informações e dificultar ingresso em planos de saúde. A lei agrava as penas de 1/3 quando a vítima for menor de 18 anos ou quando o crime ocorrer em atendimento de urgência e emergência, e responsabiliza o administrador público que adotar critérios subjetivos e discriminatórios em concursos ou estágios probatórios. Título 3 apresenta disposições finais e transitórias, instituído o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão, um sistema eletrônico que reúne dados georreferenciados para subsidiar políticas públicas, pesquisas e monitoramento de direitos. O cadastro é administrado pela União, com base em informações do IBGE, INEP e SUAS, e deve seguir as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei também garante o auxílio inclusão, benefício equivalente a um salário mínimo destinado à pessoa com deficiência moderada ou grave que receba ou tenha recebido o benefício de prestação continuada e passe a exercer atividade remunerada. Além disso, o artigo 95 assegura atendimento domiciliar pela perícia médica, serviços públicos de saúde e rede socioassistencial quando o deslocamento causar ônus desproporcional à pessoa com deficiência. Outras disposições atualizam leis correlatas. O Código Eleitoral deve garantir locais de votação acessíveis. A CLT prevê aprendizagem adaptada e proteção contra a dispensa discriminatória. O FGTS pode ser usado para a compra de órtese ou prótese. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Previdência Social passam a exigir informações acessíveis, e a Lei de Licitações, revogada, incentivava contratações de empresas que cumprissem reservas de vagas e normas de acessibilidade. Também se inclui como ato de improbidade administrativa o descumprimento de requisitos de acessibilidade,
reforçando a responsabilidade do poder público na efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. A Lei nº 13.146 de 2015, em suas disposições finais e transitórias, promove diversas alterações em legislações anteriores para garantir direitos, acessibilidade e igualdade às pessoas com deficiência. A Lei nº 9.029 de 1995 foi modificada para proibir práticas discriminatórias no trabalho, como a exigência de atestados de gravidez ou esterilização, como assegurando igualdade de oportunidades. Já a Lei nº 9.250 de 1995, Imposto de Renda, passou a garantir prioridade na restituição para pessoas com deficiência e seus dependentes. No Código de Trânsito Brasileiro, assegurou-se acessibilidade na habilitação de condutores com deficiência auditiva por meio de intérprete de Libra, legendas e recursos visuais, e determinou-se sinalização obrigatória das vagas reservadas. Também foram reforçadas as infrações graves por estacionarem em locais indevidos. A Lei do Desporto destinou parte dos recursos das loterias ao Comitê Paralímpico Brasileiro, fortalecendo o esporte inclusivo. A Lei nº 10.048 de 2000 garantiu atendimento prioritário a grupos vulneráveis, pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos, ampliando posteriormente para incluir autistas, pessoas com mobilidade reduzida e doadores de sangue. Na Lei nº 10.098 de 2000, Lei da Acessibilidade, foram ampliados os conceitos de acessibilidade, barreiras, desenho universal, tecnologia assistiva e comunicação acessível, exigindo adaptações em espaços urbanos, edificações, transportes e serviços públicos. Inclui ainda a obrigação de rotas acessíveis, semáforos sonoros e sinalização tátil, além da oferta de cadeiras de roda e centros comerciais. O Estatuto da Cidade passou a prever planos diretores com rotas acessíveis, integrando transporte, calçadas e mobiliário urbano. No Código Civil, ocorreram mudanças fundamentais. A pessoa com deficiência deixou de ser considerada incapaz, podendo casar, testemunhar e exercer plenamente seus direitos civis. Foi criada a figura da tomada de decisão apoiada, em que a pessoa com deficiência escolhe apoiadores de confiança para auxiliá-la nas decisões da vida civil, garantindo autonomia e proteção contra abusos. A Lei do Cão-Guia assegura o acesso a todos os espaços e transportes às pessoas com deficiência visual acompanhada de cão-guia. O Estatuto dos Museus passou a exigir planos de acessibilidade e a Política Nacional de Mobilidade Urbana determinou reserva de 10% das vagas de táxi a condutores com deficiência. Por fim, a LBI exige que órgãos públicos elaborem relatórios de cumprimento das leis de acessibilidade e atendimento prioritário, encaminhando-os ao Ministério Público. Determina que sempre prevaleçam as normas mais benéficas à pessoa com deficiência. A lei reafirma seu caráter integrador e transversal, articulando políticas públicas em diferentes áreas: trabalho, transporte, moradia, educação, cultura e lazer, para consolidar uma sociedade inclusiva, justa e igualitária. Meu nome é Tamires, sou licenciada em Química, estou estudando para o PND e este conteúdo é meu resumo para revisão.